Deus. Amados, vamos à nossa palavra do dia. Eu gostaria que vocês abrissem lá no texto de Ezequiel, capítulo 22, a partir do 23. Amém? Amém ou misericórdia? Vamos lá. Ezequiel começa na passagem dizendo assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. Como o leão que ruge e que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas. Preste atenção na descrição. Se apossam de tesouros e coisas preciosas. Multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, naquela época, e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramar sangue, para destruírem vidas e ganhando lucro desonesto. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas, predizendo mentiras. Dizem: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Te parece familiar? Fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te pedimos para que o Senhor prepare os nossos corações para receber essa palavra, Senhor. Corta nos nossos corações com essa palavra, Senhor. Que seja cada vez mais claro aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. E eu te peço, Senhor, para que não seja a Maria, que não seja eu a falar, mas que seja o Espírito Santo. E que nós estamos agora, Senhor, pedindo para que o Senhor nos leve a nossa mente cativa em obediência. Retira toda a distração e nos dê um coração sensível a ouvir a voz de Deus. Amém. Então vamos lá. Havia uma inversão de valores, onde o sagrado era desrespeitado e o profano era exaltado, exemplificado pela profanação do sábado e dos rituais, como a gente conhece. Mas o contexto de Ezequiel 22 é a denúncia de corrupção generalizada em Jerusalém, pouco antes da sua destruição, focada na total depravação dos líderes religiosos, príncipes e do povo, que haviam esquecido a Deus e praticavam todos os tipos de injustiça, extorsão, exploração, violência, imoralidade. Profanavam o sagrado, levando Deus a procurar um intercessor. Então, nessa época, nós víamos reis perversos, nós víamos profetas mentirosos, nós tínhamos sacerdotes que eram incompetentes e tinham uma vida dupla. Pior do que vida dupla, era mais totalmente escancarada. Todo mundo via um padrão de vida distorcido quando eles olhavam para as Escrituras e olhavam para a referência de autoridade em Jerusalém. Eles viam um povo totalmente depravado. E o pior, como se você pensasse que eram só os líderes, mas se você olhasse para o povo, você via uma população totalmente decaída na sua moral, na sua espiritualidade, no seu comportamento. Então, como foi falado, havia uma inversão de valores. O que era certo era errado, o que era errado era certo, era normalizado, era relativizado o erro. Então, nós vemos
essas citações um pouco antes. Eu vou voltar um pouquinho do livro só para a gente entender. Lá no versículo 4 ele diz: você se tornou culpada pelo sangue que derramou, está contaminada pelos ídolos que fabricou. Ou seja, homicídio, idolatria. Fez chegar o dia do seu julgamento e o término dos seus anos. Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Você já deve ter visto alguma nação que é zombada, que é feita de piada por aí, pela falta de conduta dos nossos governos, dos nossos líderes e do próprio povo. Em seu meio, desprezam o pai e a mãe, praticam extorsão contra o estrangeiro, são injustos com o órfão e com a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. E em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. No seu meio come carne sacrificada aos montes e cometem perversidade. No seu meio tem homens que têm relação com a mulher do próprio pai, abusam da mulher no período de sua menstruação, que era algo impuro. Próximo versículo. Só foi? Foi esse? Perfeito, até o 10. Obrigada. Então, olham quantas coisas se maquinavam naquela época. Então, era incesto, abuso, era extorsão, era mentira, era homicídio. Então, você poderia ver uma nação totalmente depravada. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que isso tem a ver com o selo da santificação? Bom, se você não entendeu, eu vou te responder com uma outra pergunta. Quem é você no meio disso tudo? Quem que é você no meio de toda essa bagunça? Você consegue ver na palavra a exata descrição do que temos visto nos dias atuais? Pessoas que deveriam ser instrumento de Deus, sendo o principal meio pelo qual o pecado se propaga. Então, nós vemos ministros, nós vemos pastores normalizando o carnaval, fazendo bloquinho gospel. Tem gente que abre mão de estar na casa do Senhor para estar em outros lugares. Mas um versículo me chama a atenção no meio de todos esses. E olha que eu falei muito. Versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano. E não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados. Já foi. E assim eu sou profanado no meio deles. E assim eu sou deixado no meio deles. Assim eu sou esquecido no meio deles. Alguns versículos atrás ele diz que tudo isso aconteceu porque se esqueceram do Senhor. Deixaram, se esqueceram. Estavam muito distraídos para lembrar do Deus que tinha tirado eles do Egito e dado para eles uma nação e uma identidade. Bom, então nós vemos um povo que foi delegado a ser a maior representação de Deus na terra. Os seus ministros e profetas e sacerdotes estavam sendo agora como se nunca temessem a Deus. E o Senhor, Ele deseja fazer distinção no meio do seu povo. Ele deseja ensinar a diferença entre o certo e o errado, sem relativizar. Deseja que os seus sacerdotes não profanam as coisas santas. A nossa missão como sacerdotes, porque você não é um tocador de bateria, você não é um tocador de piano, você não é aquele que vem só para cumprimentar os irmãos na porta. Não, você é um sacerdote. Eu queria te lembrar que o Senhor, Ele confiou a você uma esfera. Há uma esfera da sua vida em que Deus, Ele te deu autoridade para dominar e para representar o sacerdócio do Senhor. Então, nessa missão, como sacerdote, é apontar para Cristo por meio de uma vida cortada pela palavra de Deus. O selo da santificação por meio do Espírito Santo, somente,
É a marca que a sua palavra deixa em nós, para que não exista a possibilidade de sermos confundidos com as trevas. É como uma noiva. Quando você entra em um casamento e você sabe exatamente quem é a noiva, porque não dá para confundir. E hoje em dia a gente fica até com raiva de quem vai de branco também no casamento, né? Porque quem tem que estar de branco é a noiva. Não é ninguém, é a noiva, porque ela está de branco, porque ela foi remida e lavada pelo sangue de Jesus. Ela é inconfundível. Não tem como dizer, eu acho que aquele lá, aquela ali... Não, ela está vestida como uma noiva, ela se porta como uma noiva. E o Senhor te chamou para essa missão. Mas antes, o Senhor ele só vai derramar algo sobre a sua vida quando você tem estruturas para suportar, como um odre. Ele nos habilita através do selo da santificação. A santificação é uma forma de te habilitar para a missão que o Senhor te chamou. Então, lá em Mateus 5,16, ele diz sobre isso. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Assim, faça distinção diante dos outros, assim, faça a diferença, assim, seja a diferença, para que vejam boas obras que vocês fazem e glorificam o Pai de vocês, que está nos céus. Então, essa é a sua missão, ser luz diante dos outros, para que as suas boas obras são consequência da reforma, da reconstrução, do que Deus gera dentro de você. Então, é impossível eu chegar... O Senhor fala, nós temos que chegar com o que temos, mas Ele fala que se você não deixar para trás os seus pecados, as suas mentiras, não tem como representar o reino dessa maneira. Nós morremos, nós temos que morrer para as nossas vontades, nós temos que renunciar àquilo que nós achamos que é legal, que é maneiro, mas que, poxa, é legal na rodinha da escola, quando o povo começa a falar umas brincadeiras com duplo sentido. É muito engraçado quando vem aquela piada com um pouco sarcástica, com uma entonação diferente, quando vem aqueles assuntos que fazem despertar em você desejos que são contrários ao que Deus prega, mas nós temos que abrir mão disso, sabe? Provavelmente alguém já deve ter tido a experiência de você chegar em algum círculo de amizade e as pessoas, eu espero que sim, de você chegar num círculo de amizade e as pessoas falarem, eu só não vou falar palavrão na sua frente porque você é crente. Eu só não vou fazer isso na sua frente porque eu te respeito. Eu respeito a sua fé e aquilo que você acredita. E talvez isso não tenha acontecido, não quer dizer nada. Mas se sabem que você é alguém que leva a palavra de Deus e que você representa isso de forma correta, as pessoas vão reconhecer isso em você. E eu queria trazer reflexão, qual é a principal função do selo da santificação? Então, lá em Efésios, capítulo 1, 13, versículo 13, eu queria que vocês repetissem algo. Diga assim, eu sou selado. Um pouquinho mais alto. Eu sou selado. Amém. Você acredita nessa verdade? Amém. Então, lá em Efésios, capítulo 1, 13, diz assim: nele vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo a promessa, exatamente. Ele, o Espírito Santo, principal agente de santificação, te selou. Então, esse selo, ele mostra a diferença. O selo, ele testifica algo muito legal. Eu vou continuar lendo aqui em Mateus 5,13, para vocês entenderem que o selo ele serve para distinção, para diferença, para te dizer, olha, tem aí uma coisa diferente nessa pessoa. Ela não é confundida. Então, lá em Mateus fala que vocês são sal e sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor?
para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É de enfeite, gente. Se não tem sabor, não serve. Se não tem sabor, é só para ficar bonitinho, um jarro transparente no canto de casa. Ou pior, né, como diz a Bíblia, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade no alto de um monte. Você precisa ser visto, não você, mas Cristo precisa ser visto através de você. Não tem como esconder essa luz. E não se acende lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, na esfera que Deus te plantou, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então, se o Senhor te plantou na esfera do seu trabalho, na parte da comunicação, se Deus te plantar na área da política, ou se Deus te plantar, por exemplo, em um outro país, com outra cultura, quem você vai representar neste lugar? Bom, o anel de selar, eu trouxe até um parecido aqui para usar para dar uma... O anel de selar, que era o anel sinete, né? Um anel ou um carimbo pessoal, ele geralmente vinham com pedras preciosas gravadas. Ele era usado para autenticar documentos, decretos e proteger propriedades. A santificação, ela não vem revestida de regras, onde você faz o que é certo e não faz o que é errado. A santificação, ela te protege. O selo da santificação, ela te impede de que você colha os frutos do pecado, e a Bíblia diz muito claro que é a morte. Os frutos do pecado, o salário do pecado é a morte. Além de decretos, porque o Senhor, ele te reveste de autoridade, ele também vai te autenticar. Você é oficialmente alguém que representa o Senhor Jesus nessa terra. E ao pressionar o selo de argila, ou a cera mole, né? O rei, ele conferia sua autoridade máxima ao conteúdo, tornando-o irrevogável. Então, eu queria mencionar algumas funções, alguns pontos a respeito da função do anel de selar. Então, a primeira função que eu citei aqui, o primeiro tópico nesse tema aqui, foi garantir a autenticidade e evitar falsificação. Lá em Salmos 15 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então ele é autêntico. Ele vive em integridade. E lá em João 45 diz assim: Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Imagina ouvir isso do Senhor. Eu não sou alguém que sou confundido, eu não sou alguém que tem as mesmas práticas que alguém do mundo. E você que é jovem provavelmente já se viu numa ocasião na escola onde as pessoas questionam o que você faz. Mas por que você não faz isso? Por que você não pode ir nessa festa? Por que você não pode... Você não fala palavrão? Ou por que você não vive dessa maneira? Por que você não fuma? Sabe, é legal. Poxa, esse funk aqui é maneiro e tal. Você sabe, talvez, explicar para eles o porquê que você não vive dessa maneira? Talvez você até saiba o porquê que você não viva. E se você tiver dificuldade de falar, mostre isso. Porque você provavelmente vai ser a Bíblia que muitas pessoas ainda não leram. E através da sua vida, vai ser muito difícil de te confundir com alguém que vive de uma forma deturpada. Como eu já falei uma vez, é como um perfume falsificado. Pode até parecer sabor,
Pode até parecer, mas um perfume de verdade, ele é autenticado. Ele é verdadeiro. E o que deve ter de gente que se diz cristão, mas não entendeu o que é morrer para si, regredindo às velhas práticas. Como alguém que volta no seu próprio túmulo para rever os restos mortais do seu velho homem. Sabe aquela pessoa que não queimou as pontes com o passado? Aquela pessoa que tem um jeito de voltar, sabe? Ela diz que morreu para o passado e agora vive para Cristo, mas quando você vai ver, ela ainda tem um meio de voltar para aquele passado dela. Então, lembra um pouco de Pedro, né? Porque Pedro, ele é chamado para viver uma vida apostólica com o Senhor Jesus. Ele é chamado para ser alguém que ia ser um pescador de homens. Glórias a Deus. E depois que Pedro, ele se vê sem Jesus, né? Jesus morre. E aí tem todo aquele processo, nós vamos viver agora na Páscoa. Então, quando Jesus, ele volta a se mostrar para os discípulos, né? Antes de subir, antes de, enfim, fazer a sua promessa, ele se vê lá na praia de novo, pescando. E aí até que Jesus tem que chamar ele e falar: olha, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Mas é porque Pedro, ele ainda não tinha, parece que ainda tinha um barco ali disponível para ele voltar a pescar. Então, eu queria te incentivar a que você abrisse mão. Se existe alguma coisa que te liga ao teu passado, às tuas velhas práticas, talvez é um amigo que Deus já mandou você abrir mão, uma amizade que faz você buscar tá em lugares que você não tem que estar. Talvez é aquele grupo do trabalho que fica falando mal do teu chefe, que fica falando algumas coisas ruins, que, enfim, e que te leva para a mesma rodinha ali de bagunça, de divisão, de tormenta. Talvez é aquele teu celular que não para de tocar. E você precisa ficar olhando toda hora se tem notificação. Você está olhando, mas aí apitou e você fica... Então, é muito importante que a gente corte pela raiz essas pontes, esses meios de voltar para o passado, de abandonar. Porque aí você sempre vai... Quando você vê que tem... acho que não está dando muito certo aqui. Deixa eu ver o que tem lá atrás. Então, fica igual a mulher de Jó. De Ló. Jó não. Fica igual a mulher de Ló. Quer olhar para trás, fica presa no passado. Não vai andar. Então, segundo ponto, nós somos portadores de decretos reais. E Jó 22, 28, ele diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jesus fala que eis que vos dou autoridade. O Senhor, ele te dá autoridade, ele te dá a autoridade para liberar decretos. Então, você, através do selo da santificação, você consegue ter você portar essa autoridade de decretar algo em nome de Jesus, somente no nome dele. Bom, então, no segundo ponto, no terceiro ponto, nós representamos o poder pessoal e a presença do rei. E diz que, e no próximo ponto também, que eu já vou emendar esses dois pontos, só para vocês terem uma noção, quem porta o anel do rei, fala em nome dele. Fala em nome de Deus. Que está lá em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. É um contexto ali do que Paulo estava vivendo, mas ele diz, ele exemplifica ali, ele explica exatamente isso. Ele, como autoridade naquela época, como um sacerdote, como um apóstolo do Senhor naquela época, ele era portador dessa autoridade. Ele era o embaixador em nome de Deus e por meio disso ele poderia exortar, através do nome do Senhor. Então, em nome de Cristo, quando nós estamos selados
quando nós estamos revestidos dessa santificação, o Senhor, Ele nos dá essa autoridade, Ele nos reveste dessa autoridade para sermos embaixadores, para falarmos em nome de Jesus e para poder ensinar. Ao contrário daquilo que os sacerdotes faziam na descrição de Ezequiel, que eles não faziam, eles não ensinavam a diferença entre aquilo que era puro e aquilo que era impuro. Então as pessoas não sabiam, as pessoas não conseguiam entender, as pessoas não viam referência na vida deles, mas eles também não falavam, então não viam nem referência daquilo que eles pregavam. Além de tantas outras coisas ruins que já aconteciam. Então é aquela coisa, aquele ditado que você ouve muito bem por aí: se o meu político não faz, eu não vou fazer. Se o presidente, se o deputado, se fulano, ciclano não faz, eu não vou fazer. Porque eles não fazem por nós, então por que eu vou fazer por eles, sabe? E aí vira uma bola de neve. Então uma coisa vai piorando a outra. E nesse ciclo de tantas coisas ruins acontecendo, poucas pessoas, mas eu declaro em nome de Jesus que muitos estão despertando, porque essa palavra do Senhor, que haverá um grande avivamento para que Ele volte, em nome de Jesus. Vão despertar para que seja um instrumento de fazer a diferença nos tempos atuais. Então, você tem autoridade para falar em nome dEle. Pregue, como diz Paulo a Timóteo, pregue a palavra, insista. Seja oportuno ou não, fale da palavra de Deus. Para que esse ciclo, essa bola de neve, seja quebrado. E agora eu gostaria de falar um pouco mais da santificação. Um pouco mais da santificação. Então, a santificação, a santidade, no original hebraico é kadosh, e no grego é agios. E significa essencialmente separação, corte ou consagração para um propósito sagrado, indicando algo retirado do uso comum para um uso exclusivo de Deus. Ele é um processo contínuo, realizado pelo Espírito, após o momento da salvação, após o momento que você o reconhece como seu Senhor sobre a sua vida e molda o seu caráter, o seu eu, a se tornar cada vez mais imagem de Cristo, cada vez mais próximo de Cristo. Imagem e semelhança do Senhor Jesus. E separando do pecado para um propósito divino. Eu queria lembrar um pouco sobre a profecia que o Senhor trouxe à nossa igreja, que fala sobre Zorobabel. O povo ele passa por volta de 15 a 16 anos que a obra do templo para e as pessoas estão desanimadas. Imagina, você ter uma filha, ela debutar e você olhar, por exemplo, para a tua igreja e está do mesmo jeito que você encontrou há 15, 16 anos atrás. E as pessoas estavam desanimadas. As pessoas estavam olhando para o estado do templo e lembravam, poxa, na minha época era melhor. Na minha época, o primeiro templo era muito bonito, a gente entrava e tinha muito ouro, tinha muita coisa e não sei o quê. Mas as pessoas, sabe, aquela coisa do estou desanimado, mas não vou fazer nada também. Então fica difícil. Ninguém se posicionava, até que o Senhor dá uma direção para Zorobabel. Ele fala, olha, você vai reconstruir o templo. E as pessoas vão ver o prumo nas suas mãos. Então, não desprezem os começos humildes. Pode parecer que está parado há muito tempo, mas o Senhor veio para dizer, olha, não desista. Então, nós devemos... e o Senhor, algo que eu queria trazer como exemplo por causa dessa pregação, por causa dessa profecia, é que o Senhor, Ele deseja e Ele está levantando pessoas
com um propósito divino, com um propósito muito abençoado, como Zorobabel e como tantos outros que eu também vou mencionar um pouco mais à frente, para ser divisor de águas nesse tempo. Então, aonde você estiver, você vai ser como Zorobabel, você vai ser alguém que foi cheio de autoridade pelo Senhor para levantar das ruínas algo que o Senhor deseja reconstruir, para refazer obras que estavam abandonadas, construir e reconstruir sonhos, coisas que o Senhor deseja fazer nesse tempo, mas para isso ele precisa de um povo que está comprometido com a palavra. Então, nesse tempo, é muito necessário que nós venhamos a nos moldar, não aos padrões do mundo, mas ser transformado, como diz em Romanos. Em Romanos 12, versículo 2. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação na mente, metanoia, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja bem, para viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, nós devemos deixar que Deus nos transforme pela renovação da mente, pela mudança de pensamento, pela mudança das intenções, das afeições, das motivações, aquilo que vem antes mesmo de você apenas simplesmente pecar, porque pecar é só uma forma de você externalizar aquilo que já aconteceu no seu coração, é aquilo que vem antes, aquilo que vem para realmente tentar deturpar, mas o Senhor, ele fala, a mente transformada é um lugar onde ele opera milagres, porque uma mente sarada, e isso eu não só falo de atitude, eu falo também de emocional, tá? Uma mente transformada, ela é capaz de viver grandes promessas do Senhor. Então, talvez exista alguém que esteja passando por algum problema emocional, alguma ansiedade, alguma depressão, e talvez esteja se autossabotando a viver coisas que Deus tem para você. Mas Deus, ele libera e ele transforma mentes para viver a boa vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Então, queria mencionar 4 tópicos sobre a santificação, algumas curiosidades que eu gostaria de mencionar. Primeiro tópico, chamados à santidade por Jesus. A santidade, ela é um chamado divino. Ele é um padrão de santidade que vem do nosso próprio Cristo, e nós somos chamados a refletir o caráter de Deus na nossa vida diária. Está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que te chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, é um mandamento, sejam santos porque eu sou santo. Então não é um padrão inalcançável. Se o Senhor Jesus te convida a viver, é porque ele é totalmente possível. Então, é algo que é direcionado e é dado como uma chamada mesmo. O Senhor te chama, sejam santos. Não é um convite, é realmente uma convocação, assim, sejam santos, seremos santos, porque está escrito. Eu lembro dele no deserto, falando para Satanás, está escrito, irmão. Então, é um decreto, ele já selou. Está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Tópico 2, ele fala sobre a nossa identidade, a nossa vocação. A nossa identidade diz sobre quem nós somos em Deus. Define como vivemos. E quem nós somos? Você sabe quem é em Cristo Jesus? Pergunta para o seu irmão. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você tem certeza? Você sabe? Está duvidando, não? Não pode duvidar, hein? Sem espírito de incredulidade. 1 Pedro 2,9 fala sobre isso.
você que está assistindo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, lembra? Vocês representam o reino de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a maravilhosa luz. Tem até uma luz aqui, ó. Então, olha quantas coisas a respeito de você. Talvez você nasceu, se você nasceu, claro que você nasceu. Talvez se você tenha acordado hoje e não tenha se lembrado sobre o que Deus te falou a respeito da sua identidade. Eu sou muito assim, sabe? É que o TDAH me deixa um pouco disperso. É que às vezes a pessoa fala, eu não escuto, então eu preciso fazer um tratamento. É porque eu estou desanimada, eu sou meio desajeitada, eu não falo tanto assim, sabe? Eu acho que eu não tenho tanto preparo assim para falar em nome de Deus. Mas, lembra, irmão, o Senhor usou uma mula. Mas, como diz aquele ditado, se até as pedras, né, vão clamar, como diz o versículo, se até as pedras vão clamar, não deixe que as pedras clamem no seu lugar. Não deixe que as pedras clamem no seu lugar. Você é geração eleita. Em meio a tantas criações, nós vemos tantos animais, tantos seres microscópicos, bactérias, seres, colônias viventes que existem no mar, em todas as esferas do planeta. Você é a única em que Deus vira para você e diz: façamos o homem, imagem e semelhança de Deus. Então, você não foi criado por acaso. Você é geração eleita. Você não veio a praceio, você é um sacerdote real do Senhor. Você não está manchado pelo pecado, você é uma nação santa. E você não é de qualquer um, não. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Para quê, Maria? Para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, terceiro ponto é que você é um padrão. Você tem um padrão. Você precisa viver num padrão. Por que um padrão? Como eu disse, as pessoas precisam enxergar Cristo em você. O padrão, porque a vida cristã, ela é um exemplo prático para as pessoas. Então, como diz no versículo 26 de Ezequiel, ele fala que os sacerdotes não faziam distinção entre santo e profano, não explicavam a diferença do certo do errado, então estava tudo confuso, estava tudo bagunçado, eles não mostravam as suas atitudes, muito menos ensinavam que era certo, porque tem pastor que é assim, né? Porque tem pastor que prega, fala assim, porque a Bíblia falou que não pode roubar, e está roubando o dízimo do irmão. Então, assim, existem pessoas, né, nesse mundo para tentar roubar, para tentar fazer coisas, mas você não pode ser mais um. Você tem que ser alguém fora da curva. Você tem que ser padrão. A santidade, ela é visível, ela não pode ser escondida, não existe. É o que Deus fala, que não tem como você colocar a luz embaixo de uma moitinha, de um negócio para você esconder, porque não tem como, não existe possibilidade. A santidade, ela é visível em atitudes e conduta. E lá em 1 Timóteo 4,12, ele fala sobre isso. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, seja exemplo na palavra, anota aí, que eu sei que Deus está vendo, se não está anotando. Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Na palavra, porque a palavra, ela é luz. Ela vai te guiar. Na conduta, porque a conduta é consequência da palavra. Se a palavra está te direcionando, a conduta está seguindo. No amor, porque não adianta eu falar na língua dos homens e dos anjos, se eu não amar, não adianta. Na fé, porque incredulidade não rola. O único combustível para a gente continuar vivendo é a fé. E na pureza, porque é na pureza que nós vamos representar Cristo. Então, medite nessas áreas que estão escritas aí, porque é muito importante para que você viva debaixo dessas verdades.
E no tópico 4, nós não estamos na antiga vida, mas é uma nova vida. Nós decidimos, obedecer a palavra de Deus, nós seguimos a palavra de Deus e abandonamos o velho homem e vivemos a novidade de vida. Lembra que eu falei? Tem gente querendo voltar no cemitério para colocar a florzinha no defunto. Mas não é assim que nós devemos viver. Nós não devemos ficar tentando relembrar as práticas do passado. Se porventura o homem velho tentar ali, você fala, não, eu vivo em novidade de vida. É uma vida unida com Cristo na morte para o pecado, mas na vida para Deus. E Romanos 6, versículo 1 começa: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, a morte é boa. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, graças a Deus. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os seus membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Glórias a Deus. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo das velhas práticas do velho homem. Nós morremos para o nosso velho homem, nós morremos para o nosso pecado, e ele fala, não deixem que o velho homem domine. Ele já morreu com Cristo, e agora nós estamos sendo ressuscitados com Cristo, nós estamos vivendo com Cristo. Viva em novidade de vida, amado. Viva de forma que o seu corpo e os seus membros sejam instrumento de justiça para o Senhor. Então, vamos ver duas histórias muito interessantes de personagens na Bíblia que foram grandes instrumentos de Deus no seu tempo. Lá em Isaías, capítulo 6... ele faz uma descrição de uma visão que Isaías teve para uma chamada do Senhor. Diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Ouve isso com atenção. E se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Isaías reconhece a sua pecaminosidade. Porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então não cabe, é glória demais. Eu, um simples homem, convivo com pessoas erradas também. Me deixo levar, sabe? Aquela fofoca, aquele grupo que você está ali no meio, quando você já viu, você... Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus. Então, ele fala, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva.
que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa te tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Volta no versículo 7, por favor. Isso, exatamente. Ele fala que com a brasa tocou a minha boca e falou: sua iniquidade foi tirada, seu pecado foi perdoado. É como um selo, de fato. Eu me lembro naquela época, quando eles... Sabe aquele ferro que tinham algumas pessoas... Nas épocas antigas aí, eu via muito isso em filme, né? Que eles pegavam um ferro, esquentavam, aí selava o cavalo. Tá. E eu tenho essa imagem na minha cabeça. Ele diz que ele pega uma brasa e toca na boca dele. E essa brasa, ela não queima, não fere, mas transforma. E eu queria trazer para os nossos tempos de hoje, eu queria dizer que foi assim que o Senhor fez conosco. O Senhor tocou a nossa vida com o seu selo. O Senhor tocou a nossa vida com transformação. O Senhor trocou as nossas vidas no momento que nós fomos reconciliados com Ele. O Senhor nos confiou o seu Espírito e promoveu em nós uma vida santificada. Essa brasa que tocou os nossos lábios, esse selo que veio sobre as nossas vidas. E assim, tudo foi transformado. O pecado foi perdoado, a iniquidade foi tirada. E aí, logo no versículo 8, ele nos habilita. Agora que você foi tocado, agora que você foi transformado, agora que você entendeu o que eu fiz na sua vida, quem que eu posso enviar? No meio de toda aquela corrupção, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, no meio de tantas inversões de valores, quem que eu vou enviar para ir? E aí Isaías se coloca ali disponível: Senhor, me envia. Agora eu posso. Agora eu sinto que o Senhor transformou a minha vida. Estou habilitado a viver as promessas do Senhor. Porque quando nós estamos debaixo de estilo de vida antigo, é como se nós estivéssemos como aquele odre velho. Não tem como suportar. Então, ministérios chamados não vão ser sustentados com performance. Eles vão ser sustentados com caráter, com vida de santidade e com uma vida alinhada com a palavra. Então, tem gente que quer viver isso, quer viver a chamada, amém, glória a Deus. Mas vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever a forma como nós tratamos os nossos irmãos. Vamos rever a forma como nós tratamos as pessoas. Vamos rever como nós levamos a sério a palavra de Deus. Vamos rever a forma como nós levamos a sério o louvor do Senhor. Vamos viver de forma que realmente seja alinhado com a palavra. Então, esse exemplo prático na vida de Isaías mostra um pouco do que eu quero traduzir nesse dia para vocês. E Daniel também, que foi um jovem, como eu, como você, que foi exposto a um cenário também muito confuso, além da sua cultura, além da sua nacionalidade, além das suas práticas, além da sua fé. Então, a gente vê Daniel, ele sendo exposto a um reino que agora governava sobre ali o reino de Israel, né? E Nabucodonosor, ele aprisiona Daniel e seus amigos porque eles eram meninos, né, homens que tinham inteligência, eram de boa aparência, tinham conhecimento, então eram inteligentes, não eram qualquer um, não. Eles eram os melhores, como diz, a melhor safra. Eles eram jovens, cheios de conteúdo. Mas Daniel mostra algo além do conteúdo. Lá no capítulo 1, versículo 6, ele fala que entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque,
a Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. E por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, olha só, a obediência de Daniel fez com que o Senhor concedesse misericórdia e compreensão da parte daqueles que estavam responsáveis por Daniel naquela época. E Daniel provou, né, através da sua obediência, que eles estavam errados. E de que Daniel, de fato, havia recebido uma orientação de Deus. Daniel, ele decidiu. Ele viu tudo aquilo, olha, é muito bom, essa comida é muito boa e tudo mais, mas eu sei qual é o objetivo dessa comida. É de tentarem arrancar a minha identidade, o meu Deus e a minha fé, como fizeram na época de Ezequiel. Se esqueceram do Senhor. Mas Daniel, ele fala, olha, vocês podem até tentar mudar meu nome, vocês podem até tentar me ensinar o idioma de vocês, a cultura de vocês, mas eu não vou me igualar ao que vocês pregam. Eu não vou me dobrar diante daquilo que vocês dizem que é certo, quando na verdade eu sei que é errado. Então, Daniel é levantado por Deus para ser um bom governador, mas apesar de sua função, apesar do lugar de onde o Senhor te plantou, Ele não te chamou para ser envolvido com a corrupção, Ele te chamou para ser luz e ser diferencial no meio onde o Senhor te levantou. Não é sendo conivente com os erros, não é sendo conivente com a pressão das pessoas, na tentativa de quererem que você agrade as pessoas e desagrade a Deus, que o Senhor deseja que nós sejamos ousados em viver uma vida diferenciada. Então o Senhor, Ele confia a cada um de nós uma esfera onde devemos atuar, mas para que Ele nos use, antes devemos abrir mão dos hábitos antigos. Então não adianta desejar receber de Deus novos direcionamentos sem antes descermos a casa do oleiro, pois somente nas mãos daquele que nos criou seremos refeitos e aperfeiçoados e cada vez mais parecidos com Jesus. Então, lá em Jeremias 18, conta um pouco sobre isso. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro. Então veio a palavra do Senhor a mim dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, tamanha humildade nos faz reconhecer que ainda somos de barro, mas que carregam tesouros espirituais. Mas devemos reconhecer que somos dependentes dele, que sem as suas mãos sobre nós, obra do Senhor, não somos nada. O odre velho, ele não segura vinho novo. Novos direcionamentos exigem de nós obediência. E o Senhor, Ele tem uma missão para cada um de nós. Mas antes, Ele nos sela. Você já foi selado. Ele nos separa. Você foi separado. Mas Ele nos capacita e exige novos níveis. Aí sim, nós estamos habilitados. O selo é como proteção, autenticação, autoridade e representatividade do rei. Ele deseja pessoas fiéis à verdadeira identidade dos céus. Enquanto alguns negociam a sua primogenitura, o seu chamado no carnaval, seja fora da curva, faça diferença. Seja um Daniel, seja um Isaías, seja um Zorobabel. Seja fiel à missão que Deus te confiou.
Ele te selou para que você seja de fato habilitado a ser alguém diferente, mas também habilitado a fazer a diferença. O sacerdócio, ele não se sustenta com performance, lembra? Mas se sustenta com intimidade, caráter, santidade e vida com Deus. E eu gostaria de também chamar o Ministério de Louvor, mas antes de terminar, eu quero relembrar alguns conselhos de Paulo ao seu jovem querido Timóteo. Vou beber uma aguinha. Glória a Deus. Gente, o calor, a garganta fica seca, né? Amém. Então, antes nós vamos ler os conselhos de Paulo a Timóteo. E diz, 2 Timóteo 2, 14 a 22, diz assim: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de barro, de ouro e de prata, há também madeira e barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificados e úteis para o seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, juventude. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Amém? O Senhor, Ele te chamou. E Ele te preparou, e Ele te capacitou, amado. Então, em nome de Jesus, você é uma geração selada e preparada para viver tudo aquilo que o Senhor te chamou para viver. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E nós convidamos nesse momento para que você feche seus olhos. Aproveite para falar com Deus e falar: Senhor, eu creio nessa palavra. Assim como diz, Senhor, porque eu criei, Pai. Sei que o Senhor realiza, Pai, nas nossas vidas. Porque sabemos que os seus pensamentos são mais altos, Senhor, muito melhores do que os nossos. Viemos aqui, Senhor, para nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios demais de Deus, para que possamos dizer, assim como Jeremias, Senhor: eis-nos aqui, Senhor, assim como Isaías fala, Pai, eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor. Envia, meu Pai, a cada um de nós. Isso que declaramos, Pai. Então que você possa, através desse louvor, refletir, fazer o seu momento de oração, de intimidade com Deus. Glórias a Deus. Jesus.
das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu esteja,
Levante-se aí, dê um brado de vitória. Glorifique o nome do Senhor. Antes de terminarmos, vou dar a bênção final. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, o que significa sermos selados, Pai. Obrigado porque nós atendemos ao posicionamento do Senhor acerca das nossas vidas. Entendemos a sua palavra, Jesus. Então agora nós vamos para casa em segurança, Senhor. O Senhor nos livra, Pai, de todo homem mau, fraudulento, enganador e sanguinário, Senhor. Nos livra, Senhor, desvia os nossos pés do mal, Senhor. Neste momento, Senhor, tão complicado, mas nós declaramos que o Senhor já está nos guardando e nós estamos voltando para casa em perfeita segurança, Senhor. Preserva, Senhor, a semente da palavra em nossos corações e gere frutos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Nas palmas, nosso Deus merece toda a honra, toda a glória. Assim como aprendemos, Senhor, buscamos a Tua santidade. Porque se Tu és santo, nós somos santos em Ti. Então declare isso. Nada vai
falha e nunca falhou. Que você possa ir agora em paz